ex-prefeito de Blumenau, secretário de Estado da Fazenda, 24 anos como consultor de empresas e o responsável por consolidar o plano diretor do município de Blumenau, além da construção do Anel Viário Norte. Vamos conversar hoje com o Sr. Félix Tales. Boa noite, Sr. Félix, tudo bem? Boa noite, João Paulo. Sr. Félix, a gente tem muita curiosidade porque o senhor foi prefeito numa época muito diferente da nossa. Então, eu queria saber do senhor, o que muda, na sua opinião, para uma gestão da década de 70 para uma gestão atual no Brasil de hoje? A complexidade de uma gestão de hoje é muito maior. 330 mil habitantes contra 100 mil habitantes. Nós tínhamos uma cidade com um número de população que crescia, sim, mas os desafios eram diferentes. E o povo era muito participativo. Havia muito interesse da comunidade. Você tinha umas escolas de pais em escolas que faziam muitos trabalhos de recuperação. Você tinha muita ajuda da comunidade. Então os tempos foram difíceis, foram diferentes. Não é? Difíceis foram também, mas diferentes. Sim. Naquela época, o senhor sentia que havia um envolvimento maior realmente do povo para com o poder público? Havia. Hoje eu vejo quando o prefeito Napoleão Bernardes e o secretário de Planejamento Juliano promovem essas audiências públicas, né? Eu fico às vezes chateado pela falta de participação. Houve recentemente uma aqui no Garcia, no meu bairro, e eu pensei vai ter muito garciense interessado em participar da audiência pública. Eu fiquei desapontado. Depois houve uma audiência pública temática sobre o Aeroclube de Blumenau. Felizmente, naquele dia, o número de participantes foi bom. A gente está tendo uma rodada uma rodada de audiências públicas sobre o plano diretor do município que está para ser reavaliado. E aí eu já vou para a próxima pergunta. Na gestão do senhor, nós tivemos a consolidação do plano diretor de Blumenau, inclusive com a construção do Anel Viário Norte e o projeto para mais 2 anéis. O que o senhor acha que faltou fazer daquele plano daquela época para Blumenau de hoje ter sido podendo... Foi pena. Eu costumo dizer aquilo que Peter Drucker disse num dos seus livros, que o mal da administração pública é a descontinuidade. Descontinuar uma administração é um câncer. E, lamentavelmente, eu tive isso por parte de 2 prefeitos do meu partido, tá? Que, lamentavelmente, por 16 anos, conseguiram eliminar totalmente o plano diretor. O plano diretor teve o Anel Norte, que nós, graças a Deus, construímos, 12,7 quilômetros, quase 13 quilômetros, desde a Teca até o complexo do SESI. Mas devia ter saído o Anel Sul 1 e o Anel Sul 2. Nenhum nem outro foram feitos. Esses anéis, para a gente situar o público que assiste, sim, em que região isso se daria, assim, especificamente? Fantástica a sua pergunta, porque nós não tínhamos BR-470 e optamos pelo Anel Norte para tirar o trânsito pesado que circulava por dentro da cidade, os caminhões de transporte, ônibus, tudo. Então, colocamos a rodoviária, o plano de colocar a rodoviária na Itopava Norte foi nosso, algumas desapropriações foram feitas por nós e a construção foi feita pelo meu sucessor. Mas o objetivo era afastar o trânsito pesado do centro da cidade. Por isso fizemos primeiro o Anel Norte e depois deveria ter sido feito o Anel Sul. O que era o Anel Sul? Uma via da largura da Alameda Rio Branco que entrava pela Hermann Ucha e ia até a Artex, hoje Cotiminas. Entrava pelo Bom Retiro e o seu saudoso Ingo Ehring havia nos doado todos os terrenos da Ehring para nós ultrapassarmos o Morro da Ehring em 2 vias. Então não era um avanço nos barrancos, eram 2 vias, uma mais alta, outra mais baixa, cada uma num sentido, para ir até a Velha ultrapassar a Vila Nova e dali até a Coronel Federsen. Lá deveria ter sido construída uma ponte. O Anel Sul 2 começava lá em cima, não onde está a ponte de Baden-Württemberg hoje, João Paulo,
a ponte do Badenfurt devia ter sido construída bem próxima de onde funcionava as balsas. Complexo do Badenfurt, que não tinha outra opção, depois de decorridos 40 anos, do que construir onde foi construído. Foi a melhor opção. Eu só lamento que o governo federal não tenha feito o viaduto para dar a plena capacidade do Anel Norte. Aquilo ali é um brinco, é uma joia que foi concluída pelo prefeito Napoleão Bernardes, e Blumenau ainda não sentiu quão importante ela é. Por quê? Porque falta um viaduto na BR-470, e meus pêsames a nossos representantes, deputados federais, deputados estaduais, enfim, pêsames, tá? Por não sair a duplicação da BR-470 e muito menos esse viaduto que daria um escoamento fantástico de toda a nossa produção e de todos os veículos da comunidade. O Anel Sul 2 começava lá em cima, entrava pela Johann Adlich, é uma rua não muito conhecida, passa na frente da Regesa, ia para a Velha Central até Velha Grande, ultrapassava o morro da Antônio Zendrão, que eu fiz de carro, nós abrimos, muita gente não sabe, tem gente, mas foi aberta, seu Félix? Foi aberta, só foi descontinuada. Nós fizemos 4 desapropriações, deveria ter pelo menos mais umas 13 desapropriações para permitir um acesso largo e tudo mais, e lamentavelmente não foi feito, tá? Então esse Anel Sul 2, é uma lástima que também não tenham saído, porque ajudaria muito, e hoje nós não estaríamos lamentando essa dificuldade do povo da Garcia ter que ir ao centro da cidade. Resta a gente torcer para que esse novo plano então tenha mais êxito na sua execução, né? Está corretíssimo. Acho corretíssimo. que é o ponto fundamental. E o que mais nós lamentamos, só para você que está curioso em colocar ao público do blumenauense as informações, eu preciso dizer que naquela época foi feito e foi o primeiro projeto de esgoto sanitário de Santa Catarina, feito pelo pai do sanitarismo do Brasil, Saturnino de Brito. Tinha feito Brasília, tinha feito Campinas, São Paulo, Curitiba, grandes cidades, tá? E esse sanitarista veio fazer o nosso projeto de esgoto. Lamentavelmente, hoje é que está sendo cumprido. E vou dizer categoricamente, nenhuma administração anterior fez o que a atual está fazendo. E quero dizer à comunidade, tá? Cano não dá para pendurar em poste. Tem que abrir buraco. Tem que dar problema nas rodovias, sim. Demoraram tantos anos. Gente, por favor, vamos entender que é um desafio para a administração pública e tem que bater palma ao prefeito por estar executando o projeto de esgoto. É bem importante colocar isso, tendo em vista até que Blumenau, há pouco tempo atrás, tinha índices de saneamento muito piores do que os países mais pobres da África do Sul, da África, inclusive. E é uma contradição, João Paulo, porque no mesmo instante que você tem a notícia, nós fomos campeões aqui em abertura de empregos. Nós até fevereiro, março, fomos os grandes campeões de Santa Catarina. É a cidade que tem gente que não está crescendo muito, está se expandindo muito, graças a Deus, a área de serviços, a área de comércio e mesmo as indústrias locais estão crescendo. Né? E por isso essas oportunidades de crescimento do emprego. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor é uma pessoa muito bem entrosada na sociedade, uma força política no município de Blumenau. O senhor tem algum projeto futuro de adentrar a política novamente ou o senhor só faz isso realmente pelo compromisso pela cidade? Eu vejo, João Paulo, com muita simpatia quando tem jovens, aqui nessa sala tem pelo menos 2, tem o João Paulo e tem o Gustavo, que me disseram que nós gostamos de política, a arte de governar a polis, tá? Eu hoje quero esses jovens entrando na política e eu quero dizer uma coisa de coração, tá? A gente se queixa da corrupção, mas nós somos culpados. Nós não estamos sabendo escolher pessoas decentes, honestas, éticas para irem para a política, fazer a arte da polis, a arte da política na cidade, mas política de P maiúscula, não política de corrupção, esta vergonheira que está por esse Brasil lá fora e atingindo a todos os partidos, tá? Então é campeão. É verdade. Deixa eu pegar um gancho já que o senhor colocou. O senhor é consultor de negócios há 24 anos, tem uma vasta experiência nessa área empresarial. O que o senhor está sentindo do Brasil atual? Assim, tanto na questão política quanto na questão econômica. O que o senhor está sentindo? O senhor tem esperança no futuro do país? Olha, esse Brasil
com 203 milhões de brasileiros, com 57%, quase 60% público do segmento C, ou seja, pessoas que têm capacidade de consumo. Este Brasil, eu nunca podia imaginar que fosse entrar outra vez numa crise tão grande e tão avassaladora. É crise mesmo, João Paulo, que pena que seja tão grande, tá? E aí, eu preciso dizer com muito pesar, João Paulo, e eu e o meu filho, o Félix Júnior, gostamos de passar mensagens mais otimistas. Mas quando você me pergunta sobre a política do Brasil, lamentavelmente nós estamos numa grande encruzilhada e não está fácil para sair disso. E principalmente, para encerrar, eu preciso dizer assim, quando o governo quer passar a mão outra vez nos tributos e largar uma CPMF e novamente vai para o bolso da gente, tá? A gente tem muito a lastimar. Deus permita que os nossos brasileiros sejam inspirados, e aí eu digo todos, tá? Não só o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário. O judiciário brasileiro está na fase mais crítica que eu já vi. Mais crítica, João Paulo. E Deus permita que esse público seja inspirado para tirar esse Brasil dessa rota de crise vergonhosa. Bom, seu Félix, eu queria saber do senhor, como uma última mensagem, o senhor tem uma carreira de sucesso, tanto na área de consultoria quanto na área política, o senhor fez o seu papel, cumpriu a sua missão e hoje ainda continua ativo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os blumenauenses, né, no sentido de dizer o que é sucesso para o senhor, né, e como trabalhar para atingi-lo. Olha, sucesso é o produto, eu gosto de usar essa frase, é de Vanqueira, um francês, que diz que sucesso é produto de 3 fatores. Trabalho, que você sabe trabalhar, esses meninos aqui, o Fernando também, tá? Todos trabalham. Inteligência e 3 pontinhos, sorte. O Vanqueiro fala sorte, e eu digo assim, sorte a gente tem, e aí eu não estou entrando nessa ou naquela fé. Quando eu tenho uma inspiração divina para acertar na minha vida, né? E eu gostaria de dizer, principalmente aos jovens que têm vocação política, as mulheres. Eu tive semana passada num evento muito grande, tá? Em Timbó, na Sinvi, e metade daquele público era mulheres. Eu dizendo a elas, não deixem de participar. Sábado à tarde, o prefeito e governador Celso Ramos, Juliano, me convidou para um evento em Armação da Piedade. Tinha umas 100 pessoas, fiquei muito feliz naquele cantinho de armação, metade eram mulheres. E eu disse, mulheres, habilitem-se, usem o seu talento, a sua ternura, para também fazerem parte da política. É um percentual muito baixo de mulheres que se candidatam. Então eu queria dizer, meus queridos jovens, fiquem atentos. O Brasil precisa de vocês reformulando a política. Eu nas próximas eleições não votarei em nenhum dos atuais políticos que estão no poder, em nenhum. Estou falando isso publicamente pela primeira vez. Esse é um propósito meu. As próximas eleições não tem. Aí você vai dizer assim, mas nem no Napoleão, eu não tinha votado no Napoleão e vou votar no Napoleão. Seu Félix, eu queria agradecer o senhor receber a gente aqui no seu escritório da Félix Tais. Para mim é uma honra poder estar com o senhor hoje à noite, de verdade. Muito obrigado por conceder essa entrevista para a gente. Muito obrigado a vocês. Muita sorte com o blumenauense, aí entrando na alma do povo de Blumenau e principalmente dos jovens. Tá? Essa mensagem é muito para os jovens. Tá certo. Obrigado. Valeu.